meu povo, gente, chegamos não em Fortaleza, a gente está em Quirás, que é onde fica o Beach Park. A gente chega de avião em Fortaleza e vem de carro até o Beach Park. E, gente, olha que lindo! Olha a vista da minha varanda. Gente, pelo amor de Deus, olha que coisa maravilhosa! Eu vim aqui para participar da jornada sustentável do Beach Park e deixa eu passar a programação para vocês. Hoje a gente vai pro Parque Arvorar. Amanhã a gente vai participar de várias reuniões, vai ter várias palestras para conhecer mais sobre a sustentabilidade, sobre a agenda ESG do Beach Park, conhecer tudo e lógico que eu vou mostrando tudo para vocês. E depois de amanhã a gente vai pra Serra das Almas. Eu confesso que esse nome tá me dando um pouquinho de medo. Mas vamos, né? Fazer o quê? E aí lá a gente vai ter trilha, vai ter corujada, que é procurar coruja, observar, tirar foto. Gente, vai ser muito legal. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Agora a gente tá indo pro Parque Arvorar, que dá uns 20 minutinhos mais ou menos do Beach Park e dos hotéis por lá. Aqui no Arvorar, né, vocês são recebidos por essa figura incrível, que é a figura do pesquisador. E o pesquisador, aqui ele carrega um nome. Eu, no Arvorar, sou Romana Calanga. Eu sou uma pesquisadora que sempre estudei reprodução em lagartos. Eu adorava ver os ovinhos, diferentes estratégias, e aí eu sempre pesquisei onde é que eles colocavam os ovos deles. E aí nos meus trabalhos vocês acreditam que eu descobri que as aves também colocam ovos? E aí eu resolvi abandonar toda a minha pesquisa e vim pra cá, pra esse lugar que estuda a reprodução de animais, para eu entender mais como é que a gente tem comparações entre a reprodução dos répteis e a reprodução das aves. Cada educador aqui no Parque Arvorar, ele tem um nome e um sobrenome. E aí, se você perguntar, a gente tem o Lucas Girafa, a Larissa Sabiá, Larissa Abelha, a gente tem o Guilherme Macau, porque nesse primeiro momento de comunicação com o visitante, eu já conto um pouquinho sobre uma característica biológica, uma característica reprodutiva, um centro de pesquisa. Isso faz com que cada intervenção que a gente faz com o nosso visitante carregue um pouco de memória, carregue um pouco de conteúdo. E é legal, é divertido, a gente vai aprendendo aos poucos. E aí, mas mais brilhantes do que a gente tem ela, a melhor zona de todas. A Jandaia verdadeira é quem recebe os nossos visitantes e a gente brinca que ela recebe vocês de braços abertos. Ela é o nosso primeiro pórtico, ela é uma instalação que ela é um self-point e pra gente ela traz uma memória muito importante. Primeiro, Jandaia verdadeira, ela é o símbolo do estado do Ceará. Sendo símbolo do estado do Ceará, a gente tem... Por que ela é o símbolo? Aqui, uma das justificativas para o nome Ceará, né? Ceará escrito com S e I, era o local de canto da jandaia. E pra gente é muito pesado saber disso, porque a gente não vê mais esses animais nas matas cearenses. Muito porque durante muitos anos, seja pelo tráfico ou pelo financiamento do Estado, esses animais foram tirados da natureza. Foi financiado que eles fossem removidos porque eles destruíam as plantações de milho e outras, né? Outros gêneros alimentícios. Então o nosso estado, que tinha o nome Ceará, de repente não tem mais aquele animal que deu origem ao nome dele. Então, o segundo motivo pelo qual ela é importante é porque todos os dias elas nos lembram que a gente pode fazer algo para mudar essa realidade. Então, toda vez que a gente vê a jandaia, esse periquitinho pequeno, extremamente barulhento, ele canta que ele pode voltar, que a gente pode ter uma outra alternativa, né, de intervenção na nossa realidade. Ela é o símbolo do projeto Refauna Arvorar, que é um programa que ele tem como intuito fazer com que a gente devolva as matas cearenses, as aves e os animais, né, que um dia habitavam aqui e por algum motivo tiveram suas populações dizimadas. Então, tanto para o Ceará como para nós, ela é um animal extremamente simbólico aqui no parque. E aí é o momento em que geralmente a gente pede que as pessoas tirem uma foto com ela, porque quando vocês levam as imagens da jandaia, vocês estão replicando para outras pessoas que a gente pode sim fazer alguma coisa para mudar o nosso cenário em termos de biodiversidade brasileira.
O Arvorá, ele tem um game exclusivo, é um web game, em que as pessoas são convidadas a um jogo de perguntas e respostas que são conhecimentos biológicos em cada uma das estações do parque. E aí, quando você vai resolver as questões, você ganha pontos, que aí tem um ranking para você competir com os colegas, mas o mais legal é porque você ganha recursos, comida, água, sementes, ovos, e aí você cultiva as sementes e os ovos com esses recursos alimentares para fazer com que as espécies nativas elas possam crescer. E no final, quando ela termina o desenvolvimento, tipo um Pokémonzinho, Digimonzinho, você pode encaminhar eles para um projeto de conservação. E aí a gente faz uma recreação a ideia é ter essa recreação com as pessoas e que a gente tem uma meta coletiva de tantos animais encaminhados para um projeto de reflorestamento, tantas plantas encaminhadas para um projeto de reflorestamento e tantos animais para um projeto de conservação. E todo mundo tem que cultivar. Então, aquele conhecimento que você adquiriu aqui se converteu de forma física em algo que você contribuiu diretamente com a reprodução. Isso é simbólico, mas ele também se relaciona com o que a gente quer que as pessoas levem daqui para casa de memória, né? Então, é pegando eles de vários jeitos e aí alcançando aqueles que são mais desse mundo mais tecnológico, os jovens. E essa instalação ela foi feita referenciando essa nossa memória infantil de querer poder ter uma casa na árvore, mas ela traz um aspecto adicional que é: e se esse passarinho tivesse uma casa na árvore, como é que ela seria? Cada andar é como se fosse um cômodo da casa e ele conta um comportamento. No primeiro andar a gente tem um comportamento alimentar. Então nele você tem os móveis ainda vão chegar agora nesse mês, e aí você tem mesa, armário, receitas. E aí ele vai falando sobre, tipo, receitas para receber o tucano tal. Aí tem ovos, larvas, frutas, coquinhos, receitas para alimentar os filhotes. Aí tem tantas minhocas, tanta água, tritura no bico, faz uma papinha e cospe na boca deles de tantas em tantas horas. Então a ideia é falar sobre questões mais técnicas, né, em termos de comportamento, conteúdo, só que de uma forma mais lúdica e divertida. O segundo andar, a gente tem essa parte que é um comportamento muito comum entre as aves, que é o comportamento de manutenção de penas e né, dos mamíferos, os pelos. Então a gente tem os guarda-roupas, né, o closet das aves. E quando você abre os armários, tem as penas de cobertura, as penas reprodutivas, as penas de voo. E aí, a sapateira tem vários tipos diferentes de pegada. Então, os animais que nadam, os animais que são carnívoros e que têm garras, é a sapateira. Então, ele sempre faz essa brincadeira entre o que é uma coisa mais fácil do humano associar, mas trazendo uma informação biológica. O terceiro andar é a academia, é o lugar fitness, onde a gente tem as fichas de treino da academia, e aí a gente fala sobre treinos de esquiva para fugir dos gaviões, os treinos de nado para conseguir se deslocar dentro d'água, e aí é um andar que não tem móveis, comparado com os demais, ele só tem as fichas, porque a gente quer que as pessoas elas repliquem os comportamentos, né, mexendo o corpo. Então, realmente, a comunicação do parque, ela tem esse intuito de que a pessoa leia e ela interaja, seja fisicamente, seja movimentando. Então, vocês sempre vão ver comentários como: gire aqui, toque, levante para saber mais, leia esse QR Code. Então, ele traz para a pessoa, de forma ativa, interagir com o conteúdo. E o último, aquele belíssimo ninho de gravetos, é o lugar onde a gente fala sobre comportamento reprodutivo, onde a gente tem os mostruários com ninhos, ovos de aves, ovos de répteis, ovos de insetos, para quebrar essa ideia de que o ovo veio da galinha. Não veio, ele veio muito antes, evolutivamente. E aí a gente só consegue contar essas histórias desse jeito, né? Quebrando com o lúdico. Então, uma das placas que vai ter lá em cima, que vai chegar junto com os ovos, que é: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente tem um cladograma para mostrar que essa característica veio muito antes das aves. E aí você responde essa pergunta, só que com conhecimento biológico. O andar de baixo, ele é um andar que conta todas as histórias. Isso porque o parque ele entende que a educação ambiental não se faz só, não se faz por um grupo específico. Se a gente está educando para a natureza, a gente precisa que todos estejam engajados. Então eu não posso contar isso só para quem conseguiu subir as escadas. Então o andar de baixo, cada uma das laterais dele replica um conteúdo lá de cima, e aí pessoas com mobilidade reduzida, crianças de menor idade ou uma pessoa que simplesmente não quer subir, ela pode simplesmente rodar ali por dentro e acessar de forma sintética todos os conteúdos que a gente tem lá em cima. É uma forma de garantir a acessibilidade.
aqui no parque não tem ordem, então você pode começar pelo das jandaias, pode começar por esse aqui e a gente agora vai começar pelo aviário dos periquitos cara suja, que é o maior aviário que tem. Então bora ver lá dentro. Ai, que animação! O mais alto, ele é o de maior área e, diferente dos demais, ele tem um fluxo de interação com os elementos diferentes. Primeiro porque a gente tem 2 passeios, um a nível terrestre e um mais alto, em que a gente vai pela plataforma mais perto da copa das árvores, então você tem diferentes experiências dentro de um mesmo aviário. E a gente também tem os corpos d'água. Então ali cai uma cachoeira que ele rodeia todo o parque e aí cai aqui, através de gravidade. Isso que a gente queria que fosse ofertado para eles a possibilidade de tomar banho. Então tem o córregozinho ali pelas pedras, que a água fica só na lâmina escorrendo. Então eles conseguem tomar um banhozinho e se refrescar, mas a gente também tem os laguinhos artificiais, para esses bichos bichos que são mais aquáticos, né? Tipo os guarás que precisam comer na água, que eles possam fazer esse momento de alimentação. Os periquitos da cara suja, né? Eles, junto com as jandaias, aqui nos aviários eles cumprem 2 missões, vamos dizer assim. A primeira delas é porque eles são matrizes reprodutoras. Então, os filhotes deles serão encaminhados para recintos que não estarão às vistas do público. Serão reconstruídos ali do outro lado, eles não serão visitados. Então, quando nascerem aqui, os filhotes serão encaminhados para essa etapa, passam por um processo de isolamento, até serem levados para os locais de reintrodução, que vocês conheceram lá na Serra das Almas. A gente também tem recintos em Guaramiranga e na Serra da Aratanha. O próximo aviário que a gente vai ver agora é dos grandes e coloridos, que é o aviário das araras. Gente do céu, que coisa maravilhosa! Vocês já estão ouvindo, né? Eu acho que dá para ouvir. Vamos conhecer! Esse daqui é o menor dos aviários dentro do parque. E aí eles já têm essa estrutura mais aberta, né? Então vocês veem que a vegetação ela é menos fechada. As guteras são exóticas, são animais que não fazem parte da fauna brasileira. Já o tucano verde é da terra, da gente. Eles estão agora na nidificação, como a gente falou, né? Foi inesperado, a gente soltou eles, não esperou que de fato fosse acontecer reprodução logo agora nesse início de soltura. Mas os bichos fizeram ninho pela primeira vez, sozinhos, colocaram os ovos agora, então a gente tá muito esperançoso que teremos bebês tucanos no começo de dezembro. Então, se tudo der certo, 1º de dezembro a gente conta pra vocês, se os nenéns vieram. Esse recinto, apesar de ser o menor, ele não aparenta ser o menor, isso porque a estrutura dele é feita para ser mais comprido, favorecendo o corredor de voo que é necessário para esses animais, no caso das araras. Até a estrutura e a dimensão como ela foi pensada, a gente teve arquitetos, a gente teve engenheiros junto com biólogos, veterinários, exatamente para que tudo foi pensado para quem são os animais que a gente vai receber aqui. Né, meninas?
fim, vamos conhecer o último aviário, que é o aviário das jandaias, que são os pequenos e barulhentos. Vamos entrar lá dentro para conhecer melhor. Entre vários animais que a gente tem aqui, um deles é a jandaia verdadeira. Ó, uma fotinha dela aqui. E é essa aí que vocês estão ouvindo pelo microfone. Olha ela aqui, ó. Tenta dar um zoom nela. Essa espécie é símbolo aqui no Ceará e graças ao arvorar, essa espécie não está entrando em extinção. Então a gente tem que saudar eles por isso. Porque vamos olhar na placa que isso aqui é interessante. Vem aqui ver. Não é gritaria, é comunicação. Gente, quando vocês vierem aqui, leiam as placas que elas são muito interessantes. Aqui é onde a mágica do teatro acontece. O Anfiteatro Soldadinho do Araripe, ele é o local que a gente consegue falar para o maior número de pessoas possíveis. Tem a opção da visita guiada, que é o que vocês estão fazendo. Tem as pessoas que estão dentro dos aviários tirando dúvida, mas é aqui no anfiteatro que a gente consegue abarcar o maior número de pessoas dentro do mesmo espaço. É onde a gente tem as apresentações pedagógicas, então a gente tem teatro, as palestras, atividades, que a gente consegue falar de coisas mais técnicas ou de temas mais gerais aqui, utilizando diversas ferramentas, né? Ainda vão chegar os telões que vão ficar nesses dois pilares centrais. A gente tem, é um dos lugares que vocês estão vendo, né? Que climaticamente ele é super acolhedor. Dá pra ter esse respiro quando chega aqui. E aí a gente tem apresentações com personagens, né? Tipo a Curupira, o pesquisador, o herpetólogo, o ornitólogo, são personagens que a gente traz aqui, incorpora eles dentro da nossa apresentação para falar sobre biodiversidade, sobre desmatamento, poluição, coisas que afetam a conservação das espécies. E só o desfrutar aqui também ele já é muito bom, então é um lugar onde o cliente pode vir quando não está tendo apresentação e pode ficar aqui só e curtir o momento. Então, de ter diferente, a gente fala assim, são diferentes atrações, não é um parque que as pessoas vêm só pelos aviários, ele vem para, na verdade, desfrutar de todas as instalações, todas elas ensinam muita coisa. Aqui é um aprendizado mais dinâmico. Esse é o fim da primeira parte, mas a aventura continua na parte 2, então não deixa de acompanhar e eu te espero lá. Beijo!